Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Amém? A gente vai ler hoje Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Evangelho de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus anda por sobre o mar. Mateus 14, versículo 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 14, 22 diz então assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. E eu queria encerrar com o versículo 34, que fala assim: Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Amém? Glória a Deus por isso. Querido, esse aqui é uma passagem, é um dos milagres de Jesus. A gente está no 21º milagre, não 21º milagre feito por Jesus, mas o 21º milagre relatado na Bíblia, que Jesus fez. Amém? Então não é o 21º milagre que Jesus fez, que há muitos outros milagres que não estão escritos na Bíblia, milagres até que Jesus de repente fez antes mesmo de iniciar ali o seu ministério. Mas de acordo com a cronologia da Bíblia, esse é o 21º milagre que aconteceu, obviamente, logo após o 20º milagre. Qual foi o 20º milagre? A gente falou sobre ele domingo passado, a multiplicação dos pães e peixes. Lá no Evangelho de João, Jesus ele vai falar que o coração de Jesus não ficou muito alegre, tão alegre assim com aquele milagre da multiplicação de pães e peixes, porque o povo estava mais preocupado em fartar-se, em saciar a sua fome, do que em estar com Deus. Então o coração de Jesus ele se aperta um pouco naquela passagem. Talvez por isso, ou porque realmente era hábito de Jesus, a gente vê isso várias vezes na Bíblia, Jesus ele parou para orar. E eu vou falar sobre esse versículo 23 um pouco mais lá para frente, mas é importante a gente entender isso agora, já de início. Jesus parou tudo para estar a sós com Deus. Para Jesus, estar com Deus era mais importante do que tudo. Para Jesus, estar com Deus não tinha tempo para acabar. O dia veio, o dia acabou, e Jesus continuava em oração. Os discípulos entraram no barco, foram para o mar, e Jesus continuava ali em oração. Como ele iria voltar? Como ele sairia dali? Jesus parou tudo para orar. Versículo 25, esse texto tem muita coisa para a gente aprender, que a gente tem pouco tempo aqui em função do nosso tempo no YouTube e nosso tempo
no Instagram, né? De repente, quando a gente tiver mais de 1000 seguidores, né, a gente consegue ter um pouco mais de tempo e até fazer essas lives aí de cantor sertanejo de 3 horas, 4 horas de duração, né? E aí a gente faz uma vigília ao vivo. Mas enquanto isso a gente tem pouco tempo, então vou tentar ser breve, ser rápido em alguns ensinamentos que esse texto traz, e a gente não vai conseguir detalhar todos os ensinamentos que esse texto traz para nós. O versículo 25 ele diz que na quarta vigília da noite, e a gente precisa entender que quarta vigília da noite significava o período entre 3 e 6 horas da manhã. Então essa era a quarta vigília da noite, esse período entre 3 e 6 horas. Então foi um pouquinho mais do que 3 horas da manhã. Jesus então foi ter com eles. De que forma? Andando sobre o mar. Certamente eles estavam ali no barco perguntando: como é que vai ser a gente? O vento agora está contrário, o mar está revolto, o barco está sacudindo, a gente vai passar de novo pela mesma tempestade que a gente passou da outra vez. Da outra vez Jesus estava dormindo, mas ele estava dentro do barco. Agora Jesus não está. Agora Jesus parou para orar. Jesus ficou em terra. E aí certamente eles estavam ali se questionando: mas o que vai ser da gente? E Jesus, como é que ele vai sair de lá? Será que a gente vai ter que voltar amanhã com o barco para buscar Jesus? E quando a palavra de Deus diz no versículo 25 que Jesus foi ter com eles andando sobre o mar, a gente novamente se depara com esse tipo de coisa que Jesus faz. Que tipo de coisa é essa, pastor? Jesus age no inesperado, querido. Amém? Você pode botar a mão no teu coração e dizer assim: Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor não faz dentro daquilo que eu espero. O Senhor age no inesperado. Então age no inesperado na minha vida, naquilo que eu não espero, na forma que eu não espero, nas coisas que eu não consigo ver. Age, Deus, na minha vida, porque Tu és o Deus que age no inesperado, em nome de Jesus. Amém? Deus é o Deus, Jesus é o Jesus que a gente está vendo, e é maravilhoso a gente analisar os milagres de Jesus, porque Jesus vai agir no inesperado, onde ninguém está esperando, ninguém está imaginando. De que forma ele vai fazer? Como na multiplicação dos pães e peixes. Meu Deus, está todo mundo com fome. Como Jesus vai saciar? Ninguém conseguia imaginar que Jesus ia pegar a cestinha de um garotinho que estava lá, né, pãezinhos e peixinhos, e multiplicar isso para todo mundo. Jesus age no inesperado. Os discípulos não estavam entendendo, mas estavam ali esperando e não sabiam por onde viria. E aí Jesus aparece, querido, andando sobre o mar. Meu Deus, se imagina, pensa, se coloca lá naquele barco que tu está olhando, e de repente tu vê: ué, o que é aquilo? Tem alguém andando em cima da água. Ele não é super-herói, não, mas ele andou por sobre o mar, querido. Jesus andou sobre o mar. E no versículo 26 de Mateus 14, os discípulos olharam aquilo e pensaram o que Mateus relata. Eu gosto do relato de Mateus. João, ele também traz essa passagem, mas eu gosto desse relato de Mateus, que Mateus estava presente lá, e ele fala que os discípulos começaram a gritar com medo. O que é aquilo? É um fantasma. É um fantasma que está vindo até nós. Queridos, quantas vezes os nossos fantasmas nos impedem de ver Jesus? E permitam-me aqui explicar um pouco mais essa frase. Quantas vezes os nossos fantasmas, nossos medos, nossas dúvidas nos impedem de escutar a voz de Jesus? E eu vou ainda um pouco mais fundo nessa frase. Quantas vezes, queridos, os nossos fantasmas, os nossos medos, as nossas dúvidas nos impedem de entender o caminho que Jesus está apontando? Eu ainda vou mais fundo. Quantas vezes os nossos medos, os nossos fantasmas, as nossas dúvidas não nos deixam tomar as atitudes corretas que Deus quer que a gente tome?
Quem não dá um passo de fé não vê milagre. Que você quer ver milagre na tua vida, querido, você tem que dar um passo de fé. Você tem que tomar atitudes de fé. E aí eu vou voltar lá para o versículo 23. Para Jesus, querido, o mais importante é estar na presença de Deus. Qual foi o último momento da tua vida que você começou a orar sem se importar com o tempo de acabar a oração? Qual foi o último momento da sua vida que você parou e falou assim: eu vou estudar a Bíblia contra a minha vontade, não importa se é proibido, não importa se estão me negando, não importa se eu tenho todas as condições, mas eu vou parar para estudar a Bíblia? Quantas vezes nesse momento de quarentena você ficou mais apavorado com as pessoas que estão morrendo à sua volta? Você ficou mais desesperado com o noticiário da TV? Você ficou mais apavorado com as ruas vazias? Você ficou mais apavorado com essa movimentação de pânico e de pavor que está sendo imposto? E você não separou tempo para estar a sós com Jesus Cristo? E você não parou para ler a Bíblia? E você não parou para buscar ao Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes o medo, o assombro, os fantasmas, e agora? O que vai ser de nós? Covid-19, coronavírus, SARS-CoV-2, é um monte de nome, é um monte de coisa, H1N1, pneumonia, oh meu Deus, que desespero, quanto medo, oh Senhor, quanta coisa acontecendo na minha vida. E a gente não para ouvir Deus. Hoje Deus me incomodou para eu mandar recado para uma pessoa, não sei se essa pessoa viu, mas ela está agindo como rei Asa. E eu fui parar para dar uma reestudada, né? Sempre bom a gente relembrar, e eu estava estudando sobre o reinado de rei Asa, lá no segundo livro das Crônicas, dos capítulos 14 ao 16. E durante 35 anos, querido, durante 35 anos, Asa fez um monte de coisa maravilhosa aos olhos do Senhor. Asa fez um monte de coisa que Deus se alegrou. 35 anos. Asa fez um monte de coisa que Deus se alegrou. Destruiu adoração a Baal, embora a própria Bíblia diz que ele não tenha feito tudo, mas pelo menos ele se empenhou, trouxe o povo a jejuar, foi contra a própria mãe, destituiu a mãe de rainha mãe, em função da vontade do Senhor. Mas aí diz ali que num dado momento, e o rei Asa era o rei de 2 tribos, né? Uma tribo e meia, e no outro reino, que era de 10 tribos, que era do povo de Israel, Asa era rei de Judá, e no reino de Israel havia um rei chamado Baasa. Asa fica triste com o que Baasa faz, e ao invés de procurar Baasa, ao invés de dobrar os joelhos e procurar o Senhor, Asa se encheu de si mesmo e foi procurar o rei da Síria. E foi procurar aquele que era inimigo comum dos dois, para se proteger dos seus próprios irmãos, que era o reino de Israel. Aí apareceu um profeta chamado Anani. E Anani chega para Asa. E vamos dar uma olhada lá, segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Segundo livro das Crônicas, é segundo livro, tá, querido? Não é segunda Crônicas. Vamos lá, segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 12, diz: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente aos pés, e sua doença era um extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. E o versículo 9, o que dizia? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. A profecia, a palavra do Senhor contra o rei Asa foi que naquele momento conturbado da sua vida, naquele momento difícil da sua vida, ao invés dele buscar ao Senhor, ao invés dele dobrar os seus joelhos e adorar ao Senhor, ao invés dele pedir ajuda a Deus, ele foi pedir ajuda ao inimigo. E por causa disso, os últimos 6 anos de Asa foram piores que os 35.
que se passaram. Queridos, o importante para a gente não é começar bem, mas a palavra de Deus, Jesus por várias vezes alerta: perseverar até o fim. Perseverai até o fim. Quantas vezes, queridos, deixamos coisas para estar com o Senhor? Quantas vezes deixamos pessoas para estar com o Senhor? Quantas vezes abrimos mão de novelas, de filmes, de séries para estar com o Senhor? Quantas vezes rasgamos um espaço na nossa agenda diária para estar com o Senhor? E o final que a gente leu aqui do segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 12, é que mesmo doente, mesmo sendo afligido pelo Senhor, mesmo estando em dores, mesmo estando enfrentando guerras, Asa não buscou ao Senhor. Quem não dá um passo de fé, querido, não vê milagre. Às vezes a gente precisa romper os nossos medos, os nossos fantasmas, para a gente ver milagre entrando na nossa vida. Voltando lá para Mateus 14, que o nosso tempo é curto. Versículo 27, Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28 vai dizer: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro era intempestivo, era emotivo, Pedro era movido pela emoção. Mas repare uma coisa, a sua ousadia, tirando Jesus, Jesus é Deus, é homem, mas é Deus, né? Ele não é 50% homem, 50% Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Então, tirando Jesus da jogada, o único homem na história que andou por sobre as águas foi Pedro. O único dentre os mortais que realizou o que ninguém mais realizou, nem os outros discípulos que estavam no mesmo barco que ele. Querido, entenda uma coisa: não é porque as pessoas estão no mesmo barco que você, que elas estão no mesmo sentimento que você. Não é porque as pessoas estão passando pelo mesmo momento junto contigo, que elas estão no mesmo sentimento que você. Você tem que dar um passo em direção a Jesus. Você tem que identificar qual é a voz de Jesus soprando ao seu ouvido. Você precisa identificar qual é o caminho que Jesus está apontando para você seguir. Você precisa ler com leitura bem sucinta o que Jesus está apontando para você. E o que Jesus diz para nós nessa noite? O que Jesus está dizendo nessa noite para nós? Versículo 29, Jesus diz para Pedro: venha. Ah, querido, que maravilha, que coisa linda. Jesus está dizendo para nós: venha, larga o teu medo, larga o desespero e venha. Vem para mim. Querido, quantas vezes a gente não está indo até Jesus? A gente vai para a televisão, a gente vai para o jornal, a gente vai para as redes sociais, a gente vai para o rádio. Ainda tem gente que ouve rádio. Eu hoje estava ouvindo rádio no carro, mas sou velho, velho ouve rádio. Velho assim mesmo. Mas às vezes a gente vai para o rádio, vai para a TV, mas a gente não gasta tempo para estar com Deus. Querido, hoje parei para estudar sobre a vida de Asa, preparando essa mensagem, várias horas do meu dia, só para poder trazer algo, trazer a mensagem de Deus, dar o recado de Deus para a pessoa que Deus mandou dar. Podia estar fazendo um monte de outras coisas, podia estar fazendo coisas para mim, mas hoje é o dia do Senhor. Eu faço as coisas, daqui a pouco a gente vai ter que fazer a janta de hoje e o almoço de amanhã. Tem nada para comer aqui agora ainda, mas Deus está no controle, querido. Até a meia-noite é dia. Importante, o primeiro lugar, querido, tem que estar Deus. Depois, eu e as minhas coisas. Jesus, ele fala assim: busca o Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pedro deu um passo ousado na direção de Jesus. E aqui eu vou abrir um parênteses, querido. O pastor falou para a gente fazer loucuras, para a gente ser ousado e fazer um monte de coisa. Na direção de Jesus, obediência à palavra de Deus. Não vai
pecar dizendo que o pastor mandou ter um passo de ousadia, fazer uma coisa inesperada. Não, de acordo com a palavra de Deus, sem pecar, sem errar o caminho, sem errar o que Deus mandou. É fazer, dar um passo de fé, ser ousado na direção de Jesus, com os olhos firmes em Jesus, amém? A gente não pode perder esse, o pastor falou para a gente fazer loucuras, então eu vou assaltar um banco. Não, Deus falou para não roubar. Isso não é na direção de Jesus. É ser ousado, é abrir mão, é fazer o impossível, é agir no sobrenatural, é orar, é ir em encontro a alguém, é batalhar espiritualmente na vida de alguém. É colocar um propósito nas mãos do Senhor e jejuar e orar por aquele propósito e pedir: Deus, me ajuda a entender esse propósito, me ajuda a entender o que o Senhor está falando comigo. Versículos 28 e 29, Jesus ele fala para Pedro: venha. O que ele mais quer, querido, é que a gente vá. Talvez você esteja se perguntando aí: mas eu quero ir, mas não consigo. Será que Jesus quer que eu vá? Ele quer. De tudo que a gente lê na Bíblia, querido, o principal recado que a gente precisa entender de Jesus Cristo para nós é que Ele diz: vem para o altar, vem para o altar de Deus, vem para o altar. Ele está nos dizendo nessa noite: venha, venha, venha até mim. Só que o versículo 30 ele vai dizer o seguinte: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Dá-me tudo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Você já orou, querido, pedindo para Deus te ajudar a não olhar para as tempestades? Você já orou pedindo para Deus te ajudar a não olhar para o vento? Você já orou pedindo a Deus para você não ficar com medo das ondas, não ficar com medo do mar? Deus quer que você dê um passo, querido, mas não deixa essas tempestades, não deixa esse temporal de turbilhão na tua cabeça tirar os teus olhos de Jesus. Não deixa, não deixa. Olha o que Jesus falou para Pedro. Olha o que Jesus falou para Pedro, versículo 31. Jesus prontamente estendeu a mão. Jesus prontamente estendeu a mão. Jesus, ele nunca vai deixar de te acudir, querido. Ele nunca vai deixar de te ajudar. Creia nisso. Quantas pessoas nessa noite estão aqui nos ouvindo, órfãos de pai e mãe, órfãos de pai e mãe vivos, mas Deus não desampara ninguém. E nem sempre Deus está fazendo, Deus não fazer aquilo que você quer, não significa que Deus não está fazendo nada. Talvez Deus esteja te tornando mais igual a Ele. Vai acontecer, querido. Vai acontecer o que você está pedindo, não tenha medo. Jesus atende prontamente o socorro de Pedro. Pedro se deixou submergir, Pedro se deixou afundar. O medo de Pedro fez Pedro deixar o milagre, deixar de viver o sobrenatural. O medo de Pedro fez Pedro largar aquele momento único da vida da humanidade. Não foi só de Pedro, não foi só dos discípulos, mas da vida da humanidade. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizerem: dei uma caminhadinha ali sobre o mar, vou andando ali naquela ilha e volto. Eu vou ali caminhando tranquilo ali, vou dar uma volta de uma praia a outra por cima da água. Tranquilo, fácil, normal, né? Não era, querido, um fato único na história da humanidade. Pedro caiu.
Jesus prontamente o ajudou. Jesus não vai deixar de te ajudar porque você caiu. Jesus não vai deixar de te ajudar porque você pecou. Jesus não vai deixar de te ajudar porque você enfraqueceu. Mas ele fala para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? A gente precisa entender que quando a gente cai, quando a gente peca, quando a gente falha, quando a gente enfraquece, é porque a nossa fé está sendo enfraquecida. E a palavra de Deus, ela tem um versículo lá em Romanos capítulo 10 que é chave para a gente entender isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós enfraquecemos na nossa fé. Quando nós deixamos de orar, nós enfraquecemos na nossa fé. Quando nós largamos a presença de Deus, nós enfraquecemos na nossa fé. Quer que a sua fé aumente? Aproxime-se mais de Deus. Chegue-se até Deus. E aí eu vou ler de novo lá o texto de segundo livro das Crônicas, capítulo 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15. Ainda sobre o rei Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Judá e Benjamim eram as únicas duas tribos desse reino, que era chamado Reino de Judá. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Aqui Deus já estava dando um recado para Asa. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Se você buscar o Senhor, Jesus vai fazer aquilo que ele fez com Pedro. Prontamente, ele vai te atender. Se você não o buscar, ele não vai se deixar achar. Se você o buscar, Jesus ele vai falar sobre isso. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. A todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Agora, se você não busca, não tem como achar. Se você não vai na direção de Deus, não tem como você encontrar Deus. E se você está indo numa direção contrária a Deus, contrária à vontade dEle, contrária à palavra, em desobediência a Ele, em infidelidade a Ele, você está cada vez mais longe de Jesus. E a tendência, a probabilidade de você submergir e ir afundando se torna muito maior. Ore, querido, para a dúvida sair do seu coração. A gente precisa tirar momentos para estar a sós com Jesus e não dar ouvidos, nem valorizar os ventos contrários. E aí, por que eu li a mensagem de hoje? Para a gente finalizar até o versículo 34. Eu achei muito interessante disso, porque essa história conta um momento conturbado na vida dos discípulos. Essa história conta um monte de fatos que a gente poderia passar aqui um mês inteiro pregando só sobre essa passagem. Tempestade, mar revolto, vento contrário, Pedro que vai na direção de Jesus, Pedro que afunda, Pedro que é socorrido por Jesus, que entra de novo no barco, muita coisa aconteceu. Mas o versículo 34 diz o quê? Então, estando já no outro lado, olha que coisa tremenda aqui. Não sei quantos pararam para perceber e viram nesse versículo 34 como Deus é tremendo. Estando já do outro lado, chegaram à terra. Recado de Deus para vocês, querido, para a gente finalizar essa palavra dessa noite. Não importa a tempestade, não importa se você está no barco, não importa se você é o ousado que dá o passo de fé. O que importa é você estar com Jesus, querido, porque você vai chegar do outro lado. Amém.
vai chegar o momento em que tudo isso que está acontecendo vai passar. Aleluia. Vai chegar o momento que toda tempestade, todo mar revolto, todo oceano, todo turbilhão vai passar. Vai passar. Parece demorado, parece cansativo, parece pesado enquanto a gente está vivendo ali, mas vai passar. Quem está com Jesus vai chegar do outro lado. A gente vai chegar do outro lado. E eu quero chegar do outro lado junto contigo. E eu conto com a tua oração para que eu consiga chegar junto contigo. E que a gente cante o cântico da vitória. E que a gente termine louvando ao Senhor. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. O tempo todo o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Amém? Que a gente chegue do outro lado junto, que a gente cante o nosso hino de vitória e que a gente possa dizer que Deus é bom o tempo todo. É como o Salmo 118. E eu quero que você receba essa palavra do Salmo 118, não somente para hoje, mas para você lembrar dessa palavra quando isso tudo acabar, para você lembrar dessa palavra quando toda essa tempestade passar, para você lembrar dessa palavra quando todo esse turbilhão passar, para você lembrar dessa palavra quando o teu milagre chegar, para você lembrar dessa palavra quando o teu pé estiver em terra firme, para você lembrar dessa palavra quando os teus pés já estiverem seguros, para você lembrar dessa palavra quando você estiver em segurança, para você lembrar dessa palavra quando você sentir que Jesus Cristo te segurou pela mão, que prontamente te socorreu, que prontamente te atendeu, e Ele não te desprezou. Que você se lembre dessa palavra do Salmo 118, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, diga aí você na sua casa, diga aí comigo, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Bota a mão no teu peito e diga aí, o Senhor está contigo. Diga isso. O Senhor está comigo, versículo 6 do Salmo 118, não temerei, quem me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. O Senhor, versículo 14, é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. O Senhor é minha força e o meu cântico. Você pode dizer isso? Bote a mão no teu peito agora. Bote, querido, não deixe de fazer isso não. Bota a mão no teu peito, feche os teus olhos e diga, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, o Senhor é a minha salvação. Salmo 118, versículo 14. Que esse seja o moto da sua vida, que esse seja o moto da sua semana, que esse seja o moto do seu dia. E ao teu nome, Deus, eu clamarei. Feche teus olhos e ore ao Senhor. E além das ondas olharei. E se o mar crescer contra mim, somente em ti eu descansarei, porque tu és bom e eu sou teu, Deus. Você pode dizer isso, queridos? Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu, Senhor, e tu és meu. Tu és meu, Deus. Tu és meu, Senhor. Coloca aí o teu pedido agora diante do Senhor. Coloca o teu clamor aí diante do Senhor. Adore a Deus. Adore ao Todo-Poderoso nesse momento. Deus, clamamos ao teu nome, Pai.
Olha para nós no meio da tempestade, Deus. Tira dos nossos ouvidos, ó Pai, as forças contrárias, as palavras contrárias a Ti. Somente em Ti queremos confiar, Pai. Nos ajuda a Te enxergar, Pai, no meio da tempestade. Nos ajuda, ó Deus, a não confundir o Senhor com os fantasmas, com os medos. Sobre as águas queremos caminhar, sobre essas tempestades. Queremos estar acima dos medos, Pai. Por onde quer que o Senhor chame, queremos ir na Tua direção, Pai. Queremos estar mais fundo contigo, Pai. Fortaleça a nossa fé, Deus. Nos perdoa, Pai, pelas vezes em que abrimos mão de estar contigo. Nos perdoa, Pai. E nesse momento, ó Pai, visita cada um. Visita, ó Deus, em particular agora, os membros lá de Nova Iguaçu, que já tiveram coronavírus. Ó Deus, a família do Márcio, a família do Jôcio, ó Pai, a família da Ana Cláudia, a família da Juliana, da Bianca, tantas famílias que já foram atingidas, mas graças ao nosso Deus, o Senhor tem sido com cada um e tem livrado de todas as tribulações, e o Senhor tem dado vitória a cada um, e a nossa igreja tem cantado o hino da vitória, que o Senhor é maior e que o teu poder é maior, Deus. Continua cuidando, Pai. Continua cuidando, Pai, por onde quer que a gente ande, esteja conosco, Pai. Segura sempre a nossa mão e que o nosso coração esteja sempre contigo, Deus, segura-nos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça os nossos pés cansados. Queremos estar contigo, Pai. Guia-nos, Deus. Guia-nos, Senhor, para confiar em Ti, Pai, em nome de Jesus. Atende, ó Deus, aqueles que estão passando pelos momentos de tribulação. Traz paz para corações, Pai. Visita o coração cansado. Visita os atribulados de espírito, Pai, nesse momento. E, Pai, eu envio Teu Espírito. E em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo visite essas pessoas agora. E que o Senhor traga paz. Que a Tua presença nessa hora traga paz. Que o Teu poder nessa hora traga paz. Que o Teu poder nessa hora traga confiança. Confiança, confiança. Não temais, vem até mim. Não temais, vem até mim. Vem que eu te ouvirei, prontamente te atenderei. Que a Tua palavra, Senhor, penetre mais fundo no nosso coração que os nossos medos. Fortaleça, Pai, fortaleça, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guia-me mais fundo e te confio. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. E que a graça do nosso Senhor e o único Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso maravilhoso e adorado Pai, que a comunhão, a consolação, o poder, a unção, os dons, o fruto do Espírito Santo, seja sobre cada um que está ao alcance da nossa voz, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, não apenas hoje, mas até a Tua volta. E toda a igreja diz: ora vem, Senhor Jesus, amém. Querido, inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, amém? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, compartilhe essa mensagem. Se você crê que essa mensagem foi bênção na tua vida, ou se você crê que essa mensagem pode ser bênção na vida de alguém, encaminhe essa palavra para o máximo de pessoas que você puder. E pela fé, querido, eu creio que muita gente que você nem imagina vai ser abençoado com essa palavra. Então creia, querido, que essa palavra pode ser bênção na vida de alguém. Talvez você não tenha nem ideia. Deus vai te dar nomes, Deus vai colocar pessoas na tua mente, Deus vai fazer o teu dedo clicar para enviar essa palavra, dessa mensagem no YouTube para pessoas, e que essa palavra vai ser bênção na vida dessa pessoa. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, querido. Obrigado por estar juntos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Um ótimo domingo, uma maravilhosa semana, em nome de Jesus.